taquipneia transitória do recém-nascido, né? Que é um desconforto, um distúrbio respiratório neonatal secundário ao atraso da reabsorção do líquido pulmonar, né? Essa é a teoria mais antiga e clássica da taquipneia transitória, né? Então, por ausência desse estresse ou essas influências hormonais do trabalho de parto e do parto, há uma diminuição da reabsorção de sódio, consequentemente de água, e uma maior retenção desse líquido pulmonar, tá? Então, essa é uma teoria de 1966, tudo bem? Que vem até hoje. Mais recentemente, vem trazer novos estudos, vem trazendo outras teorias associadas. Então, além desse atraso da reabsorção do líquido pulmonar, sabe-se que esses recém-nascidos com taquipneia transitória, eles também possuem uma maior quantidade de líquido pulmonar. Tá vendo esse gráfico aqui que eu mostrei no começo da aula? Tá vendo que ela tem uma cor mais escura e uma cor mais clarinha aqui? Então, esse cinza mais clarinho representa essa população aí de taquipneia transitória com uma maior quantidade de líquido pulmonar já no período, né, intraútero e já no trabalho de parto. Então, esse maior volume de líquido aumenta as pressões teciduais intersticiais, né? E tem um maior retorno do líquido para a via aérea na expiração. Então, quando o ar sai, então tem uma menor pressão intraalveolar, então esse volume em excesso volta para o alvéolo. Tudo bem? Deu para entender? Então essa sequência de imagem, então, mostra o período fetal, né, com o alvéolo preenchido de líquido, e aqui na taquipneia transitória, que quando o ar entra, né, o líquido vai para o interstício, e quando o ar sai, esse líquido em excesso volta. E na resolução da taquipneia transitória, tá vendo que a quantidade de líquido intersticial já diminui. Então, na expiração não tem esse retorno de líquido. Outra teoria também é que os recém-nascidos com menor esforço respiratório ao nascimento também podem ter um atraso na reabsorção do líquido pulmonar, porque a inspiração favorece uma pressão para saída desse líquido. E o recém-nascido também, ele possui uma expiração prolongada através desse fechamento da parcial da laringe, com o objetivo de manter, lembra, a capacidade residual funcional e, consequentemente, uma pressão alveolar, para evitar que esse líquido volte totalmente. Lembrar que a taquipneia transitória do recém-nascido é a causa mais comum de desconforto respiratório em recém-nascidos a termo. A incidência gira em torno de 4 a quase 6 recém-nascidos a cada 1.000 nascidos vivos, tudo bem? E vai aumentando conforme a menor idade gestacional, atingindo 10% nos recém-nascidos entre 33 e 34 semanas. Mas, apesar de ser uma causa extremamente comum e benigna, ela pode ter algumas repercussões ruins, como levar ao aumento da admissão em UTIs. Ela pode estar associada à hipertensão pulmonar persistente, e aí, nesses casos, aumenta muito a sua gravidade e o curso da doença. Ela pode promover a separação do recém-nascido com a sua mãe. Pode necessitar maior suportes ventilatórios, uma exposição desnecessária à antibiótico terapia empírica e um aumento do tempo de internação hospitalar, com todas as repercussões associadas a isso. Bom, então é muito importante a gente conhecer e saber conduzir adequadamente a taquipneia transitória do recém-nascido. Então, quais são os fatores de risco? A cesárea antes de 39 semanas, com certeza.
cesárea sem trabalho de parto. Então, essas taxas aqui, né, são de recém-nascidos a termo, né? Então, 3,5% dos recém-nascidos que nascem de cesárea sem trabalho de parto tem taquipneia transitória do recém-nascido. 1,2% dos recém-nascidos que nascem de cesárea com trabalho de parto e apenas 0,5% dos recém-nascidos de parto vaginal vão ter taquipneia transitória do recém-nascido. Tudo bem? Tem algumas condições maternas que também promovem esse retardo na reabsorção do líquido pulmonar, como asma, hipertensão e diabetes. Além disso, asfixia perinatal, o sexo masculino e, como a gente viu no slide anterior, a menor idade gestacional, ser PIG e macrossômico. Tranquilo? Bom, esse slide aqui eu trouxe para mostrar para vocês que a gente tem na literatura alguns outros nomes para a mesma fisiopatologia, como síndrome do pulmão úmido, e distúrbio respiratório leve ou adaptativo. Tudo bem? Síndrome do pulmão úmido dá para entender muito bem, né? É isso, o pulmão está úmido, é um retardo dessa reabsorção de líquido. Então, ainda tem bastante líquido nesse pulmão. Quando que a gente chama de distúrbio respiratório leve ou adaptativo? Sabe aqueles recém-nascidos que melhoram nas primeiras 2 a 6 horas de vida? E voltam para a mãe, voltam para o alojamento conjunto, esses bebês a gente pode chamar de distúrbio respiratório leve ou adaptativo. Tá tudo bem, tá bom? Mas também tudo é taquipneia transitória do recém-nascido e tudo tem a mesma fisiopatologia. Bom, e quais são os sintomas, então? É uma taquipneia importante, é uma hiperinsuflação pulmonar, que pode refletir, então, naquele tórax em barril, né, no sinal clínico aí do exame físico. Tem uma melhora progressiva, principalmente a grande maioria melhora nas 2 a 6 primeiras horas, mas vai melhorando ao longo das primeiras 48 horas, tá? E esse é um diagnóstico de exclusão. E sempre que o recém-nascido começar a ter uma piora desse quadro, precisamos pensar em outras causas, como, além da taquipneia transitória do recém-nascido, a síndrome de aspiração meconial, algumas doenças congênitas, como hérnia diafragmática, síndrome, aqui tem escrito membranialina, né? Hoje em dia a gente chama mais de síndrome do desconforto respiratório, as infecções, certo? As síndromes de escape de ar, as congestões, tudo bem? Então, precisamos pensar em tudo. E qual que é o raio-x típico da taquipneia na história do recém-nascido? É esse aqui, é um pulmão congesto, aumento do infiltrado perilar. Opa, deixa eu voltar aqui. Retificação dos arcos costais, o aumento, né, do número dos arcos costais que a gente consegue contar, a retificação aqui do diafragma bilateral. Então, tudo isso, e também tem um achado muito, muito típico, que é esse aqui, ó, que está na seta, que é a cisurite, né, que corresponde à presença de ar entre os lobos pulmonares. Tudo bem? E aí a gente tem essa regra das 2 horas, tá certo? Então, se o recém-nascido melhorar nas primeiras 2 horas, né, e tiver fatores de risco e clínica apropriada, a gente não precisa fazer nada, não precisa colher exame, nada, só observação clínica desse bebê. Tudo bem? Mas se esse bebê começar a piorar progressivamente, aí sim a gente vai pensar em maiores intervenções, tá certo? E aí o que eu quis trazer muito aqui para vocês foi o ultrassom pulmonar na ajuda para o diagnóstico do desconforto respiratório. Então, quais são as vantagens do uso do ultrassom? Ele é realizado à beira-leito, ele evita o uso de radiações ionizantes, ele é de fácil aprendizado e ensino,
Ele permite uma avaliação seriada desse recém-nascido, né? Como ele não submete esse recém-nascido à radiação, você pode ficar fazendo periodicamente, se esse recém-nascido for piorando. E ele tem uma melhor sensibilidade e especificidade para taquipneia transitória do que o raio-x, tudo bem? O raio-x, na verdade, para esse distúrbio respiratório precoce do recém-nascido, ele traz pouca informação. Ele é importante ainda, né? Ainda não substitui o ultrassom, mesmo porque o ultrassom pulmonar, ele não está disponível em muitos centros, né? Ainda e é examinador dependente, e são poucas pessoas que têm experiência, né, no período neonatal, mas ele vem sendo cada vez mais citado na literatura, tudo bem? Então, eu vou falar aqui dele para vocês. Bom, essas imagens aqui de ultrassom eu tirei do livro de uma professora minha, com quem eu aprendi a fazer ultrassom neonatal. E ele é um livro muito, muito bom. Depois eu tiro uma foto para vocês. Então, é o meu livro de consulta aqui. Eu tirei desse livro aqui, tá bom? Quem quiser saber mais informação pode me mandar mensagem também. Então, eu não sei se vocês têm muita experiência com ultrassom pulmonar, mas só para vocês entenderem um pouquinho aqui, geralmente no ultrassom pulmonar, você consegue ver essas linhas A, que são essas linhas horizontais, tudo bem? Isso são linhas normais do recém-nascido, né? Que reflete a aeração normal. Quando acontece a linha B, tá vendo parece que é um manchado aqui, vertical, essas são linhas B, né? E linhas B confluente é quando não tem nenhum espaço, né, hipoecóico, tá? Tá tudo brancão, tudo bem? Então, é isso, tá? A linha B quer dizer que tem líquido no pulmão, um dos significados, né? E então, a ultrassom pulmonar da taquipneia transitória do recém-nascido vai ver muita linha B, pode ter linha B confluente, vai ter uma variabilidade em relação ao local do pulmão, com uma maior concentração de linhas B na base e na região posterior pulmonar, que são regiões com maior dificuldade de drenagem linfática. Tudo bem? Então, consequentemente, acumula mais líquido. Você não vai ver consolidação no ultrassom da taquipneia transitória do recém-nascido. Você vai ver alguns lugares com linhas As, que são as linhas normais. E a linha pleural tá normal e fina, tá certo? Beleza? Então, vamos lá. Qual que é a conduta inicial, então, da taquipneia transitória do recém-nascido? É dar o suporte necessário para o recém-nascido ficar bem e continuar a adaptação respiratória pós-natal. Tudo bem? Então, se ele estiver saturando menos que 90%, oferecer oxigênio terapia. Não para saturar 100%, tudo bem? É para saturar o suficiente. O que é suficiente no período neonatal? Entre 92% e 94%. Tá? A gente vai entrar com um suporte ventilatório inicial, e o inicial é sempre o não invasivo, né? No caso aqui, um CPAP por pronga nasal. Se o BSA, se o desconforto respiratório desse recém-nascido for moderado a grave, ou ele estiver evoluindo com piora progressiva de desconforto respiratório, tá certo? E aí, quando a gente coleta exame, lembra a regra das 2 horas? Então, nas 2 primeiras horas, se o bebê estiver evoluindo bem, a gente aguarda e observa clinicamente. Se não, aí a gente vai coletar um raio-x, se for possível fazer um ultrassom pulmonar, uma gasometria, a depender da condição clínica desse recém-nascido, tá bom? Mas, de todo caso, esses recém-nascidos com desconforto respiratório precoce, a gente vai estabilizar, vai colocar ele numa incubadora, vai posicionar, avaliar a temperatura, deixar ele monitorizado. E se a frequência respiratória estiver maior de 65 a 80, ele tem um risco de aspiração.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a amamentação nesses casos, tudo bem? E evitar excesso de volume, principalmente endovenoso, porque o excesso de volume está associado à piora da taquipneia transitória, a piora da reabsorção desse líquido pulmonar. Então, você prolonga a história natural da doença. Bom, e aí, como a gente previne a taquipneia transitória do recém-nascido? Evitando a cesárea eletiva. Então, a cesárea eletiva, ela aumenta 6 vezes o risco de taquipneia transitória do recém-nascido. Então, evitando essa cesárea eletiva, a gente já diminui muito a incidência desse distúrbio respiratório.